O homem de bem e a busca do seu aprimoramento. Novamente conosco aqui, depois de algum tempo, Marcos Pessoa, ele que vem da cidade de Nova Serrana, já há muito tempo, muitos anos, militando aí na doutrina espírita. E hoje nós vamos falar sobre sede perfeitos, o homem de bem e seus aprimoramentos. Mais uma vez, Marcos, é um prazer tê-lo aqui com a gente. O Marcos é bom que ele fala e ele cumpre, só. Ele falou que ia voltar e voltou mesmo. É isso aí. E veio novamente com outro tema. Dessa vez ele trouxe aqui uma convidada, que é a Cláudia, a esposa dele, que está aqui no cantinho com a gente. A próxima vez ela vai estar aqui do lado dele, viu, Luiz? Isso aí. Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença mais uma vez, para trazer mais um pouco de conhecimento para a gente. Hoje falar do homem de bem e a busca do aprimoramento. Acho que vai dar mais um bom papo aqui hoje, viu, Luiz? Umas 4 horas. Mais umas 4 horas. Tá bom, pessoal. Muito obrigado pelo convite, por poder estar aqui de novo com vocês. Como diz da outra vez, é uma alegria. Só a alegria de reencontrar os amigos. E espírito é assim, a gente vê os amigos na hora que vai trabalhar, porque não sobra tempo. Então, na hora eu falo, gente, ó, tô com saudade, você não marca uma palestra, marca um estudo aí que eu vou, né? Porque se não for assim, não dá. Não. Por mais que a gente queira aí. Então é uma alegria estar aqui com vocês novamente. Muito obrigado. Prazer é nosso, alegria é nossa. Ô Marcos, quando a gente vem aqui no capítulo 17, sede perfeitos, puxa vida, sede perfeitos, não dá para mim não. Quando a pessoa lê isso aqui, lê os caracteres da perfeição, puxa vida, isso aqui, nessa encarnação eu não vou conseguir não. Mas o esforço é importante nesse sentido aí? Buscar isso aí? Eu vejo que a questão, às vezes, fica tão pesado, porque nós fizemos um peso em cima disso. Talvez a nossa forma de interpretar, e a gente acabou criando uma ideia de uma perfeição que não é para nós. Você entende? Porque Jesus, ele diz o seguinte, até eu queria ler aqui a passagem de Mateus, no capítulo 5, versículo 44 e 46 a 48. Aqui é o finalzinho do capítulo 5, que é o primeiro capítulo do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha vai capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Então, se a gente tirasse todo o evangelho, ficasse com esses 3 capítulos, já estava, para a gente conseguisse ficar com esses 3 e cumprir esses 3 aqui, já estava bom demais. E Jesus, né, ele começa esse capítulo, é muito interessante a pedagogia. Ele começa falando das bem-aventuranças. Então, você vê ali que ele está falando para aqueles sofredores e trazendo eles, né, acalmando, tranquilizando. Depois ele fala, né, ele fala para o seguinte, eu não vim destruir a lei. Ou seja, ele acalma os corações, fala, eu não sou contra o que vocês dizem, né? Depois ele fala assim, ele começa a pregar dizendo, eis que vos foi dito, eu porém vos digo. Então, ou seja, ele parte daquilo que as pessoas já conheciam para aquilo que ele queria dizer. Ó, eu não vim, não sou contra vocês, se acalmem, né? Bem. Primeiro vai dizer, antes disso ele diz, vós sois a luz do mundo. Ele fala da grandeza e da importância do indivíduo, o sal da terra, né? Com que há de se salgar, se o sal tornar insípido. Aí depois ele fala disso, né? Eu não vim destruir a lei, que Kardec trata isso aqui no início do Evangelho também. Ou seja, eu não sou contra vocês, se acalmem, se tranquilizem. Vamos bater um papo aqui. Vem Tudo cá, certo. tá tudo certo. Mas ó, porém, eis que vos foi dito. Ou seja, vocês conhecem dessa forma. Sim. Ele parte daquilo que as pessoas conhecem para aquilo que elas não conhecem. E aí, no final desse capítulo, ele vai dizer o seguinte, ó, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis nisso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Aí a gente fica imaginando uma perfeição igual a Deus. E não é nesse sentido a questão. Entende?
Aí não fica alcançável. não fica alcançável. Ah, difícil demais vou desistir. O japonês naquela época Nem como medir isso. dos ISO 9000, assim, a tendência do Japão era criar o erro zero. Eu falei, gente, isso é síndrome de Deus. Né? Quero ser Deus, erro zero, porque perfeito só Deus. Agora, tem uma forma que eu gosto de entender isso aqui, e evangelho a gente precisa entender que cada um de nós, dentro do seu campo mental, precisa entender a mensagem de conformidade com o que lhe faça sentido. Né? Eu, às vezes, leio uma coisa e falo assim, não, isso é bom para a Cláudia. A Cláudia é minha esposa, como diz o Fabiano, está sentadinho ali. Nossa, se eu mostrar isso para a Cláudia, não adianta, eu vou mostrar para a pessoa, ela não entende como eu. Então, ou seja, isso é para mim, eu que entendi São dessa forma. perspectivas totalmente distintas. Mas eu tirando esse parênteses aí, eu gosto de entender isso aqui, ó. Sedes perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ou seja, da mesma forma. Como que Deus é perfeito? No todo. Porque Deus é o todo perfeito na sua capacidade de perfeição. E nós? Na nossa capacidade. No nosso todo, na nossa Naquilo capacidade. que dá, No nosso entendimento. Naquilo Entendeu? que é possível. Naquilo que é possível. Muito bom. Aí Isso fica alcançável. Fica. Os esforços ficam alcançáveis. E isso é uma coisa que afasta da gente. Porque a gente, nesse caso, a gente tem duas atitudes quando uma coisa é inalcançável. Primeiro, eu negar. Isso não é bom, isso não é assim, isso não é desse jeito. Eu vou lutar contra ela. Agora, quando é uma evidência que eu não consigo lutar contra ela, o que eu começo a fazer? Eu começo a usar máscaras. Entende? Eu começo a criar metamorfoses, processos, para eu demonstrar que eu sou de conformidade com aquilo que todo mundo está dizendo, que todo mundo está aceitando, e que eu não consigo. E nós criamos uma máscara social, não é? Para dizermos que nós estamos, ó, bacana na fita, entendeu? E se a sociedade aceita essas máscaras, opa, deu certo. Você começa a aperfeiçoá-las. Exatamente. Você vai aperfeiçoando e fala, opa, é por aqui. Eu posso ter tranquilidade que eu achei o caminho das máscaras. Eu creio que tudo são processos, está tudo certo. Não é na minha ideia ou o meu jeito. Eu não gosto de ficar criticando as situações, porque eu creio que está tudo certo. Entende? Né? O apóstolo Tiago, na sua epístola, uma única epístola que ele tem, né? Ele diz o seguinte, isso é pesado. Ele diz o seguinte, quem julga o seu irmão, julga a lei. Entende? Ou seja, se eu estou julgando o meu irmão, quem constituiu o meu irmão ou a mim mesmo da forma como eu sou? Né? Deus, que a tudo criou, e nós evoluímos através das leis divinas, com o nosso livre-arbítrio, errando, acertando, procurando, mas é através das leis que a gente vai por aqui, por ali, vai procurando o caminho certo. Então, ou seja, se eu estipulo um padrão muito alto, a gente começa a fazer isso, né? Inconscientemente, às vezes me é tão doído, me é tão cobrado uma determinada posição, a gente faz isso com os filhos da gente. Você começa a cobrar demais de uma criança que ela começa a mentir para você. E se assemelha quando a gente faz os nossos acordos espirituais para reencarnar, que a gente quer fazer, a gente quer vir com uma carga muito grande para resgatar débitos e a gente não vai dar conta. A gente fracassa. Tá. Mas falando... E antes do fracasso, o que a gente faz? Mete uma máscara social. A gente quer esconder aqui. Exatamente. Esse homem de bem, então, seria todos nós? Quem Olha, que é esse homem de bem que nós estamos falando dele aqui? Kardec, né, ele aqui no Homem de Bem, é até um pouco depressivo quando a gente lê aqui as características do homem de bem que Kardec coloca. Onde eu me coloco nisso, né? Ele coloca aqui uma série de valores, entendeu? E valores que muitas das vezes a gente lê que parece que a gente está muito longe ainda de adquirir. Quando a gente estuda bem as nossas características, a gente vê que tem alguns valores muito difíceis que a gente não atingiu ainda. Uma coisa simples para a gente entender. Eu vi um
um cara foi passear num daqueles países da Europa lá, os países nórdicos, e eles foram numa empresa, e ele chegou de manhã e parou o carro, chegou com uma pessoa, aquele estacionamento todo vazio, o cara parou lá no final, entendeu? Aí ele foi, não, mas tinha uma vaga na porta, por que você parou lá? Eu falei assim, não, a gente deixa as vagas mais próximas da porta para as pessoas que estão atrasadas, para quem está atrasado, quem teve que se atrasar, que está chegando, então a gente deixa as vagas, nós estamos chegando mais cedo, a gente para lá. Eu falei, nossa senhora. Esse é um cara interessante, o homem de bem. Viu? Não, então, ou seja, pensar no próximo, entendeu? Eu estou só dando um exemplo não assim. se atrasar mais ainda. Porque... Então, isso é pensar no próximo, literalmente. Então, são coisas que a gente vai vendo, né? Que a gente fazer todo o bem que a gente pode. A gente está a caminho disso. Eu fico pensando dessa forma que na grande maioria, todos nós fazemos o melhor que a gente pode o tempo todo. No livro Boa Nova, eu confundo sendo Boa Nova, sendo Jesus no Lar, tem uma fala de Jesus no final, ele diz o seguinte, olha, que o homem erra muito mais por ignorância do que por maldade. Eu concordo plenamente. E você fica pensando o seguinte, aí a gente fica analisando, a pessoa quando ela erra, quando nós erramos, muitas das vezes é por desconhecimento. Agora, se for por maldade, é doença. Ah, mas o cara é perfeito, é sadio, é mentalmente... Não, mas é um mal espiritual. Sim. Entende? Porque eu não concebo que uma criatura num estado normal, tranquilo, harmônico, de bem com a vida, você entende? Que ele vai praticar o mal, que ele vai fazer algo de errado, de ruim, de mal para o outro, em plena conscientemente. Não vai, você concorda? Concordo. Eu creio que todos nós fazemos todo o bem que nós podemos a todo instante. Então, para nós nos transformarmos neste homem de bem, a primeira coisa seria refletir sobre nossas atitudes, né? Assim, examinar nossa consciência. A gente entra dentro daquela questão 919, né, do Livro dos Espíritos. Isso, né? Entra nela. Antes de a gente analisar essa questão, que para mim é fundamental, né, para nós aqui, é que nem todo mundo, você pode pegar, ninguém faz essa autoanálise, porque quando a gente faz essa autoanálise, nós vamos em encontro com as nossas sombras, com as nossas paixões, ou seja, com as nossas imperfeições. Isso nos incomoda. O que você faz? Deita e dorme. Joga para debaixo do tapete. Joga para debaixo do tapete. Porque é clara ali a proposta prática, né, de Sócrates. Não, eu fiz isso, deu certo. Aí você vai ver a proposta, puxa vida. É impressionante quando a gente se depara com as nossas sombras. Você pensa em outras coisas, você se tapeia, deita e dorme. Mas aí é interessante, né? Porque você falou uma coisa interessante. As nossas sombras. Quem criou as nossas sombras? Entende? Quem criou as nossas sombras? Será que é Deus que criou? De forma alguma. Ou será que é a nossa visão da vida, da estrutura da vida, que mostra para nós que aquilo é sombra? Tem um amigo nosso aqui na casa a gente que ele adora falar isso. Então, ele fala muito, ele fala assim, para ter sombra tem que ter luz. Depende para onde você vai olhar. Não existe sombra sem luz. Você vai olhar para a luz ou você vai olhar para a sombra? E eu vejo justamente muito isso. Exato. E eu vejo que as sombras, na realidade, não é? É para onde você está olhando. Você está dando foco. É o que nós vamos jogando para debaixo do tapete, que a gente não trabalha. E a gente não trabalha isso, né? Justamente por quê? Por aquele primeiro tema que nós começamos a falar, porque está inatingível. E por que a gente joga debaixo do tapete? Porque está longe. Está longe, entendeu? Ou seja, por que está longe? Está longe porque a gente transformou o jugo suave, o jugo leve e o fardo suave, entendeu? Um jugo incompreensível, muito mais pesado do que o jugo lá dos fariseus. Quando Jesus fala, né, do jugo, acho que nós falamos isso da outra vez que eu tive aqui, desse jugo, desse jugo suave, entende? Ou seja, nós com a nossa forma de enxergar o mundo, com essa ideia acerca de Deus, essa ideia da divindade, de uma perfeição, de uma utopia que não é para nós agora. E a
acaba criando um objetivo inalcançável. E a gente tem aquela máscara que a gente ainda quer tentar sustentar, que nós estávamos falando antes, né? Isso. E eu acredito, Marcos, que quando a gente vê dessa forma aí que você está falando, a pessoa desiste. Ela não chega nem a tentar. Ela olha assim, como se olhasse uma montanha. Não, não vou subir isso não. O Fabiano tocou numa questão que eu acho muito importante. O do conhece-te a ti mesmo e a visão que a gente tem da gente, sabe? Você vê o tanto que o nosso jugo é duro. Eu gosto muito Chega mais assim. Eu gosto muito de uma passagem, de uma história do livro Boa Nova. Todo mundo deveria ler o Boa Nova e o Jesus no Lar. Espírita, não espírita, aquilo ali é uma aula. Todo capítulo ele está falando para nós, ele está falando para os discípulos, mas na hora que ele está falando para o discípulo dele lá, você vai ver que ele está falando para a gente. Eu tenho aquela série The Chosen, né? Eu falei, esse cara tirou isso da Boa Nova. Entendeu? Ele leu Boa Nova, não tem condição. Então, tem uma passagem que eu acho muito interessante no Boa Nova, que é quando Jesus fala, vamos analisar a situação. Eu gosto muito do The Chosen. O The Chosen, ele traz muito para o terra a terra, aquilo que a gente deificou, colocou lá no altar, os santos, Jesus. Traz a história dos apóstolos, né? Dos escolhidos. Isso, né? os escolhidos. É uma, uma outra visão. São humanos, que ninguém entendia Jesus. Tanto não entendia que Judas achou que estava fazendo um favorzão. Não, Jesus vai ficar aqui Deixa que eu controlo. Eu vou controlar. Jesus vai ser tipo um presidente de honra aqui da nossa escola aqui, né? Porque imaginavam uma coisa completamente diferente, entende? Mas olha para você ver, Jesus estava convivendo com todo mundo, né? Aquele que mete comigo a mão no prato há de me trair. Conhecia, sabia. Né? Pedro lá, não, eu vou com o seu Pedro. Ele anuncia na última ceia. Pedro, aqui, ó, vou te falar, que antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Você vai me negar mais do que isso, que você vai me negar 3 vezes. Vai me negar 3 vezes, entende? E Jesus estava se lixando para isso. Não, por quê? Jesus conhecia os apóstolos. E ele ama os apóstolos como nos ama, entendeu? Da forma como a gente é. Você entende? Sim. Do jeito que a gente é. E aí ele usou... Com nossas imperfeições. Com nossas imperfeições, do jeito que a gente... Aí, só para complementar, o que acontece nessa história? Pedro, né, Jesus é preso no Monte das Oliveiras e é levado, e Pedro, os apóstolos, assim, todo mundo debanda, só as mulheres que ficam, né? Depois fala que mulher é o sexo frágil, né? Ficaram até o fim. São tão mais fortes que fizeram a gente achar que elas são o sexo frágil, né? Até hoje, agora que a gente começando a despertar, né? As danadas, né? Mas a gente tem uma dívida muito grande com o sexo feminino, né? Teve um convidado nosso aqui que eu guardei, vou deixar você continuar. Ele falou assim que nós homens temos um mentor encarnado. Todo mundo tem um mentor desencarnado, mas nós temos um encarnado, que é as mulheres. Não ando sem minha esposa. Mentor encarnado, essa aí, eu acho ela que vem. Essa é boa. Ela vem assim, né? Então tem que levar, porque realmente são nossos mentores. Mas voltando ao Pedro. Aí Pedro, acontece ali, Pedro, aí esse aí é apóstolo dele, esse aí anda com ele. Não, eu não. Aí na terceira vez que ele nega, né, ser amigo de Jesus, o galo canta. A hora que o galo canta, aí ele lembra. Né? E Pedro era o que mais importunava Jesus, no sentido de cobrar dele as coisas. Comendo na casa dos cobradores de impostos, andando com as mulheres, com as prostitutas. Pedro não aceitava aquilo. Então Pedro era o mais duro, que mais cobrava de Jesus essas posições. E na hora que o galo canta e que ele nega Jesus, aí ele cai nessa real, ele cai naquela condição e ele começa, e aquilo vai doer muito nele, incomoda muito ele. Ele se desanima, ele entra em desespero. No momento, eu acho que ele pensou até assim, não vou negar a segunda. Não, entendeu? Assim, opa, a primeira já foi, agora não, mas ele nem percebeu, ele nem percebeu, não, você só percebe a hora que nega, a hora que o galo canta. Sim, na hora que o galo canta. Isso. Aí você fica pensando assim, mas por que Pedro, entendeu, reagiu dessa forma a ele mesmo,
E Jesus, que já conhecia de antemão, sabia quem era, amava Pedro. Olha para vocês verem, mas por quê? Porque Jesus conhecia Pedro, mas Pedro não conhecia Pedro. Entendeu? Sim. E o peso dele, a cobrança dele era tão grande, né? Era tão grande o julgamento dele, a ideia dele, igual vem falar aqui, né? Não façais igual os fariseus, os publicanos, amaram os que vos amam, ou seja, ele cobrava tanto dele que aí a carga fica muito dura para ele. E isso, quando a gente fala da busca do aprimoramento, isso é muito importante. Pode parecer que não tem a ver, tem por quê? Porque a busca do aprimoramento que eu vejo hoje, que eu entendo, sabe? É justamente essa forma da gente se ver que me permita não ter que jogar as coisas para debaixo do tapete. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, para que não suceda que ele te leve ao juízo, o juiz te julgue e te jogue nas trevas. Quem que é o adversário? São os nossos valores, entende? Que já não são mais condizentes com o estado de felicidade que a lei cria para a gente. Então é o seguinte, na hora que eu reconheço o meu orgulho, a minha vaidade, eu tenho que chegar aqui, porque no estágio evolutivo que nós estamos, somos orgulhosos, vaidosos, egoístas, impacientes. E isso, né, dia mais, dia menos, não quer dizer que eu sou paciente, eu tenho paciência num determinado momento, e no outro momento eu sou impaciente, que eu não tenho paciência. Quem tem paciência não perde. Como se eu, assim, hoje eu sou impaciente, eu não tenho paciência, entendeu? Amanhã eu já me tornei uma pessoa paciente, nunca mais. Não, os valores são adquiridos paulatinamente, entende? Agora você vê o seguinte, Jesus convivendo, né, com os seus discípulos numa tempestade ali de valores e de níveis, etc. Ele tinha para com eles o amor, né, e os compreendia. E é isso que é um ponto que é interessante nós refletirmos sobre a nossa caminhada. Não, eu não dou conta de voar tão alto, certo? Mas eu preciso me esforçar para compreender por que o fulano de tal chegou atrasado um pouquinho na reunião, por que ele hoje está assim. É um treino. E isso pode virar um hábito. Então, a compreensão que Jesus tinha de todos os seus seguidores é que, para mim, é o grande diferencial para a mantença do seu amor. Então você quer dizer que o homem de bem ele tem importância no coletivo. Seria isso, né? Com certeza. Na sociedade. Sim. Ele tem vários desafios. Assim como Jesus. Só que nós, quando a gente traz Jesus, né, a gente volta àquela questão. Nossa. Os nossos desafios... Mas nós podemos ser esse homem de bem. Então, os nossos desafios são muitos. Mas a partir do momento que você se esforça, você pode até nem entra na questão 919. Para compreender o seu próximo e compreender você, a sua limitação, nós vivemos um pouco mais em paz. Isso mesmo. Agora, completando essa ideia do amar ao inimigo, não é o inimigo lá de fora. É esse valor, né? Então, ou seja, se eu não reconhecer em mim a vaidade, o orgulho, o egoísmo, eu preciso reconhecer e me reconciliar com ele, senão na hora que eu desencarnar vai ser um Deus nos acuda, não é assim? Então, reconciliar com os inimigos, não é assim? É eu reconhecer essa minha condição de imperfectibilidade, ou de perfectibilidade. Se eu tenho uma perfectibilidade, quer dizer que eu estou no estado de imperfeição, que eu vou caminhando e vou descobrindo. Então, aceitar e entender esse estado com bons olhos e entender que isso é positivo, isso é uma maravilha. Sabe, hoje eu começo a ver como uma maravilha, porque significa que, nossa, se eu já descobri muita coisa até aqui, quanto mais eu não poderei descobrir, quantas coisas eu não preciso descobrir. Então, começa a se tornar prazeroso a aquisição de novos valores, entender novos valores e entender que esses valores, que às vezes eu custa me livrar deles, que são difíceis, que me fazem sofrer, mas eu aceitar que eu ainda os tenho, eu ainda caminho com eles. Você entende? Claro. Eu caio hoje, né? Eu me levanto e amanhã vou cair de novo no mesmo ponto. Eu só vou conseguir identificar isso estando encarnado e vivendo com o outro.
Não Isso tem jeito. Não tem como. Sem o outro, Por isso eu não consigo lidar com melhorar essas situações, eu tentar me aproximar do outro, né, desses valores, sem ter o próximo. Porque Não tem jeito. não tem como. É o nosso parâmetro, É o nosso né? O parâmetro. próximo é a nossa ajuda. É a nossa ajuda. É a nossa bengala para a nossa evolução. A nossa Sem evolução. ele, A gente por fica... mais que a gente possa reclamar do nosso vizinho, É ele que vai fazer o ele meu vai me dar adiantamento. paciência. A gente percebe muito isso. E eu vejo hoje, entende? Que a gente às vezes tem uma dificuldade muito grande, voltando a Pedro, porque Jesus conhecia Pedro. Imagina Deus na sua grandeza, o que ele faz com a gente. O tanto que ele nos ama, que ele nos gosta, que ele não tem esse julgamento. Então, quem cria isso para nós, somos nós mesmos. Por essa falsa expectativa. Isso que nós criamos entre nós aqui, né, de querer cobrar, de querer, você entende? De impor, às vezes, uma forma de viver, de fazer as coisas. A gente fez isso muito na Idade Média para cá, né? A gente foi impondo determinadas situações que são incondizentes com a lei divina, com a naturalidade da vida, Mas é entende? a evolução da época também, né? Não tem como a gente... Exatamente, nós não estamos aqui julgando, mas a gente precisa entender que nós colocamos valores que são incompatíveis com a felicidade e que esses valores estão presentes em mim, que numa época podem ter sido necessários, hoje não são mais, mas que eu não preciso sofrer por causa disso, não. Que eu tô bem, que eu tô de boa, tá aqui, não, beleza. Vem cá, vaidadezinha, vem cá que eu vou, vem dar um beijinho nela. Voltando né, a vem Pedro, cá. o Pedro sentiu isso na pele, porque quando Jesus aparece para Maria Madalena, né? Maria Madalena vai lá, avisa, né? Fala, olha, o mestre apareceu para mim, ele vai correndo, né? Chega na frente, e chega lá, ele não vê ninguém, e ele fica assim, ele ficou com raiva de mim. Por eu ter negado ele, né? Por que não apareceu para mim? Apareceu para ele, não apareceu para mim. Aí é que ele começa a remoer, quer dizer, ele traz esses valores para ele, ele não raciocina, né? De quem que ele estava falando, né? E continua essa caminhada dele até Jesus ter que perguntar para ele 3 vezes, né? Tu me amas para cada... Antes, né? Antes dele negar, ele já perguntou, Pedro, tu me amas? É um tu me amas para cada vez que ele negou. Ainda dá uma dica, né? Ainda dá uma dica. Então, assim... Lá no Boa Nova, né? Também vem essa passagem. A gente começa né? a perceber os nossos valores, né? Assim, o que a gente deve eliminar, fazer essa autoanálise, né? Que a gente tanto fala do conheça-te a ti mesmo, né? Começar a prestar atenção nas nossas atitudes, e aonde eu me erro mais, fazer aquela autoanálise do Santo Agostinho, né? Que ele tanto fala, para assim tentarmos realmente colocarmos em prática este capítulo 17 e ser uma pessoa perfeita, né? E basta... Eu vou deixar a minha para o final, vai lá. Mas dentro desse desafio que é, né, de nós buscarmos algum dos caracteres do homem de bem, o que a Casa Espírita contribui para nós alcançarmos, um que seja? Eu vejo assim, uma naturalidade muito grande entre o Evangelho de Jesus e o Espiritismo, a doutrina espírita. A doutrina espírita é uma continuidade natural do Evangelho. Na questão 625, quando vai falar que Jesus é o guia e modelo da humanidade, na observação Kardec fala uma coisa que a gente não presta atenção. Falar que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para que ele sirva de guia e modelo, e a doutrina que ele trouxe é a expressão mais pura da lei do Senhor. Entende? Então qual que é a expressão mais pura da lei de Deus que a gente tem? Evangelho de Jesus. A doutrina espírita, ela é o quê? Ela é a ferramenta, o conhecimento do mundo espiritual, da vida imortal, a certeza disso, da reencarnação, das expiações, da comunicabilidade dos espíritos, dos diversos mundos habitados, dos planos diferentes no mundo espiritual. Tudo isso são conhecimentos que me possibilitam compreender o Evangelho de uma forma mais profunda e botar ele em prática no meu dia a dia. Se a gente for ver, está tudo lá. Está tudo lá. Tá tudo lá. Então, a doutrina espírita, nesse aspecto, ela é maravilhosa.
Porque a doutrina espírita, primeiro, ela acaba com o berço e com o túmulo. Perfeito. Agora eu sou um espírito imortal, eu sou o criador de mim mesmo. Entende? Não existe castigo. Só existe a minha visão, que ainda não consegue ver as belezas e as grandezas da vida. A gente lendo a lei de progresso, a gente lendo a lei de sociedade, lendo lá os novos tempos, os tempos são chegados, na Gênese. Isso dá para nós assim, uma visão de mundo, de grandeza, que as coisas pequenas da matéria, esse apego, aí a gente consegue vivenciar mais os valores espirituais, entendeu? A dificuldade de muitos é se desapegar do início e do fim, que você acabou de falar. É porque não tem conhecimento. Sim, mas no meio espírita, muitas pessoas ainda estão apegadas no meio, no fim, no início e no final. Sem perceber que não existe início e final. Né? Porque quando você realmente vive com a consciência de sermos espíritos imortais, tudo que você está vendo na televisão, na internet, aquilo ali fica mais tranquilo de você assimilar como situações meramente provisórias. Ô Luiz, eu não quero te desanimar, não. Eu vou falar de mim. Vou falar de mim, você entendeu? Não desanima, não. Você só me anima. Eu vou te falar de mim. Eu me coloco no meio desses que você falou aí, você entendeu? Não, mas eu também. Porque uma coisa que a gente precisa entender Eu também. é o conhecimento intelectual, a evolução intelecto-moral, questão 780 do Livro dos Espíritos. Nós ainda nem aceitamos, muitas das vezes, intelectualmente. Sim. Você entende? A gente nem compreende, a gente não tem uma compreensão real do que significa isso, de trazer valores, do meu campo mental ele está em sequência. Eu não conheço ainda qual o verdadeiro valor da influência do meio na minha modificação, porque o meio interfere demais, mas até que ponto, entende? Então eu vejo que hoje a gente começa a despertar para isso. Agora, viver de conformidade com isso, eu acho que vai demorar muito. Não, vai. Eu acho que vai eras aí ainda, o dia que eu vou conseguir viver como um espírito imortal, sabe? Vocês me desculpem, talvez eu esteja errado, não estou aqui para desanimar, mas o fato de conhecer, de entender que não existe berço, não existe túmulo, já aceitar isso, sabe? Que isso aqui é só uma transição, que eu vou e volto e vou e volto, isso é uma maravilha. Do despertar. Esse é o grande desafio nosso. Nós temos que despertar. Bom, uma perguntinha para a gente ir finalizando. Para a gente ser esse homem de bem, nós estamos buscando um aprimoramento, né? Olha só, pergunta bacana. Para ser esse homem de bem, buscando aprimoramento, basta eu não fazer o mal? Jesus tem uma fala. Jesus é. Eu sou até suspeito de falar que eu gosto mais do Evangelho, eu acho muito. Não tem conhecimento. Então nós estamos nos identificando aqui. Jesus, né? Jesus, ele fala com a gente as coisas só para a gente entender como que ele fala para a gente as coisas. A gente às vezes nem percebe a amorosidade de Jesus, né? Não é isso, mas só para a gente entender. Ele fala assim: quem é o pai que pedindo o filho um peixe lhe dá uma serpente, ou lhe pedindo ele um pão lhe dá uma pedra? Se vós, pois, sendo maus como sois, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto não mais vos dará a vosso Pai Celestial? Por que eu estou falando isso aí? Vocês não perceberam, mas Jesus chamou a gente de mal. Chamou. Entendeu? Chamou. A gente não Vós percebe. Que sois mal, né? Vós que sois mal. Vós que sois mal como sois. Então, a sua questão repete para mim, por favor. Então, para a gente se transformar neste homem de bem, essa busca do aprimoramento para sermos homens de bem, basta a gente não fazer o mal? Jesus tem uma fala que fala assim: quem comigo não ajunta, espalha. Entendeu? Então, ou seja... Muita gente acha que é só isso. Só não fazer o mal? Quem comigo não ajunta... Porque é o seguinte, não fazer o bem, de alguma forma, já é praticar o mal. Exatamente. Tá aí, gente. Você entende? Agora aí vem aquela questão, mas o que é praticar o bem, entende?
Porque isso é O que a gente relativo. entende por bem? Porque Só praticar a Não lei dá. de justiça, amor e caridade. Porque não dá Nos pra gente. esforçar por isso. Quando a gente vai ver lá da lei divina ou natural, a gente vai ver o seguinte: o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Mas a nossa compreensão do bem e do mal é relativa Perfeito. ao nosso nível de adiantamento, Sim, entendeu? com certeza. Então, a prática do bem e do mal é relativo. E Deus julga como? Deus julga segundo a intenção. Quem fala de boa intenção o inferno está cheio é mentira. É. Entendeu? Porque Deus julga segundo a Sim. intenção. Está lá no livro dos Espíritos 2 vezes. Deus julga. O que é intenção? Eu entendo a intenção como sendo a expressão mais pura daquilo que a gente é. Mas é. Você entende? Mas é isso mesmo. É a expressão mais pura que nós temos da Então, nossa... então é o seguinte: basta não fazer o mal, não é necessário fazer o bem. É necessário. Por quê? Porque senão eu já estou colaborando de alguma forma que as coisas perpetuem daquele jeito. Agora, na busca de fazer o bem, nós já queimamos muitas pessoas. Entende? Sim. Então, aí o que eu vejo? Pra praticar o bem da forma que a gente conhece. né? Já é alguma coisa. Já Né? é alguma A lei coisa. de Italião foi um Mas e aí? avanço. Né? É o bem mesmo? É, a lei de Italião para a época é um avanço. Agora, por isso, Fabiano, Luiz Cláudio, eu entendo que se eu já sei que eu tenho imperfeições, que eu posso ter erro de análise, entende? Que eu posso estar fazendo mal, pensando, entendendo fazer o bem, e eu creio que pela história que a gente tem do passado, a gente está fazendo isso, porque nós vamos conhecendo paulatinamente, né? Mas eu preciso me satisfazer e entender. Eu preciso buscar cada dia mais conhecer e entender dentro do limite da minha capacidade. Olha aí, voltando lá no começo, ser perfeito como Deus é perfeito, ou seja, não igual a Ele, mas dentro da minha capacidade. E se eu já conheço, que eu busque me instruir. Aí vem a doutrina espírita, aí vem a igreja Sim. evangélica, católica, eu buscar conhecimento, entendimento sadio, uma coisa boa, que me leve cada vez mais, seja numa ONG, seja, não tem que ser espírita. A doutrina espírita é para nós espíritas, ou para aqueles que caminho. gostam, ou até aquele que não é espírita, mas que quer conhecer, Aquele quer que entender. te leva até o divino. Isso. E que te aproxima Ou seja, de Deus, né? porque isso já vai aplacar as nossas consciências. Por quê? Porque a minha intenção era boa, era de conhecer e fazer o bem. Se eu errei tentando acertar. Sim, Eu acho que isso é o caminho, sabe? para o homem do bem. Para o homem de bem. Que eu erre tentando acertar. Porque, gente, nós vamos errar. Eu preciso tentar. Eu preciso me jogar no processo. Agora, sem auto-obsessão, gente. Pelo amor de Deus. Sem minha culpa, minha tão grande culpa, você entendeu? Sem essa, isso já passou, ficou lá para trás. Mas Com muita amor, gente com carinho. Muita gente ainda pratica isso aí. Ele pratica com a gente e pratica com o outro também. Verdade. Entende? Então, é importante a gente entender essa relatividade. Por quê? Para que eu não cobre do outro aquilo que às vezes é dado a mim fazer. O que é dado, entendeu? E isso Sim. acontece. O que é dado a mim fazer é dado a mim fazer. Não é para você nem para você. Isso E eu não querer fazer o que o passa a outro querer faz, que às vezes é para ele. Isso, querer passar as porque eu- provas pro outro, né? Ou então é o seguinte, não cobrar do outro. O cara não faz isso, o outro não faz isso. Fulano chegou atrasado. Eu estou dizendo o seguinte, eu estou no horário. Eu tô no horário. Aí eu quero ser igual o Chico. Não. Cara, eu tenho que fazer as tarefas igual o nosso companheiro ali faz. Não, cara, isso é para ele. Você tem suas tem as suas tarefas. tarefas. Essa é a Você missão tem a dele. sua, você entende? Você pode fazer isso meu bem cadinho, feito. o meu cadinho aqui, entendeu? Para que eu vou querer me arvorar a um trabalho que não é para mim? Ou então eu também deixar de fazer aquela parte que me compete. Aí está a confusão da maioria das pessoas. De não observar os seus talentos. Isso. E de não fazer os seus talentos multiplicar. Você quer multiplicar talento que você nem tem. Que você não dá, que não tem jeito. Aí começa realmente a falir a missão reencarnatória. Eu gosto dessa perfectibilidade, dessa questão 780 do Livro dos Espíritos, progresso intelecto e moral, Jesus ali, Deus julga segundo a intenção, para que a gente aprenda
a ser paciente, a aceitar cada um do jeito que é. Perceber Entende? que nós estamos É, criando. porque se eu consigo aceitar a mim do jeito que eu sou, com as minhas Pronto, imperfeições, já nossa, é um eu consigo, passo enorme, eu consigo né? te aceitar e entender que você também está num começou a caminho minha igual eu. transformação, né? Nossa, entende? Hoje eu vejo que essa busca desse aprimoramento do homem de bem é isso. É a aceitação Maravilha. da transitoriedade da vida, entende? Isso sabe, Fabiano, cara, eu acho isso tão maravilhoso entender que nós estamos transitando por valores, entende? Isso. Aí a gente vai lembrar do Raul Seixas, entendeu? Pouquinho por Metamorfose pouquinho, ambulante, entendeu? Sim. Sabe? Aí eu vou lembrar da metamorfose ambulante do Raul Vou caminhando Seixas. e vou cara. me transformando. Não, entende? Imagina, né? Da outra vez nós falamos dos mundos habitados, cara, nós não conhecemos nada do universo. Imagina a Até possibilidade pouco que a gente tempo atrás a tem de gente conhecer. achava que era só nós, né? Nossa, que loucura. Esse infinito cara. todo. Então, assim, isso é muito bom. Eu acho que é muito bom. Aí vem um mundo de regeneração que a gente já sente em alguns momentos. Eu falo assim, tem dia que você acorda no mundo de regeneração, você já tem aquele espírito regenerado. Mas tem dia que a gente acorda no mundo primitivo, né? Chutando cachorro, entendeu? Perfeito. Mas é bom quando a gente está nesse estado de alma. Entende, né? Entende, Quais que falou, que mundos nós maravilha. estamos, Eu vim né? dirigindo para cá, essa estrada estava tão iluminada. Daqui para Divinópolis é muito bonito a rodovia, né? Eu sou dessa região, sou de Pimenta, né? Então, eu gosto demais dessa região, é um dos lugares mais bonitos que eu conheço. A hora que você chega em Pimenta, que você avista a Nossa, serra lindo, e avista a represa, nossa. Então, assim, que maravilha, entendeu? Então, a gente entender essa maravilha da possibilidade do descobrimento e do A aperfeiçoamento, oportunidade que a nós oportunidade. estamos, Então, pá, a gente tem que deixar um bocado desse trem pra lá, sabe, Sim. cara? Essa coisa de Essa querer cobrança, demais, essa cobrança. não pode isso, E não todo pode mundo não pode isso, aquilo. não pode, a pessoa tem que ser assim, isso tá errado. Nós estamos vivendo um mundo de despertar Já- de valores. já é- Você fica só Nós já no estamos em provas e expiações, ainda Não, queremos nós estamos complicar em mais. Você fica apegado no sofrimento, naquilo que não é alcançável. Gente, larga isso pra lá, vai viver o bem, reconhece o bem que tem no outro, Pratique o bem, as leve isso ao possibilidades do próximo. outro, boa, entendeu? Eu falo, gente, não precisa vocês procurar meus defeitos, não, porque vocês estão mostrando, procura o que eu tenho de bom e eu tenho que procurar o que tem de bom no outro. Entendeu? Marcos Pessoa. Acabou, né, cara, cara? Acabou. Que Vamos marcar a mão 5. Nossa, entendeu? vamos embora. Vamos marcar. Quero agradecer mais uma vez a presença do meu queridíssimo amigo Marcos Pessoa. E foi um bate-papo muito bacana. Esse tema dá para a gente ficar aqui realmente muito tempo, né? E acredito que se puder vir aqui mais vezes para contribuir com o nosso crescimento aqui, vai ser para nós um grande prazer. Marcos, é sempre aquele prazer, né? E hoje, então, com a presença da dona Cláudia aqui, o espetáculo, da próxima vez ela vai sentar aqui. Eu já não quis, Vamos não. botar ela aqui. Vou pôr a cadeirinha dela aqui, ela vai ficar aqui para participar desse bate-papo com a gente, viu, Cláudia? Agradeço demais. Mais um papo daquele que passa uma energia pra gente, né, Luiz? Que vocês tinham que estar aqui, ó, a gente até arrepia, viu? Mas é porque empolga o pessoal, você empolga. Fala, cara, mas é a doutrina espírita, é mas é isso, a maravilhosa. doutrina espírita é isso. Às vezes foi né? palestra, pessoal, a palestra foi maravilhosa, foi boa a palestra, falei, mas tem que ser, nós estamos falando de doutrina espírita, estamos falando de evangelho, nossa. não é o Marx que está falando bem, não é, entendeu? É um assunto, Se eu estivesse falando de pescaria ou contando piada, seria outra coisa, mas nós estamos falando de doutrina espírita, tem que ser bom, né? Sempre será. Bom. Sempre será bom. Espero mais uma vez a gente ter outras oportunidades, várias oportunidades, né? Que você possa estar aqui com a gente, levando esse conhecimento, essa alegria toda para o pessoal de casa. Vamos ver se a gente consegue aí não demorar tanto, igual dessa última vez, que seja mais rápido. Muito obrigado mais uma vez, viu, meu amigo? Agradeço, gente. Abração. Leva um abraço pessoal lá de Nova Serrana. E Despertar, estamos finalizando aqui mais um episódio do nosso podcast Despertar. Um grande abraço a todos e até a próxima vez. Forte abraço, pessoal. Até o próximo Despertar Podcast. Fiquem com Deus.